Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 9. João, capítulo 9. Leremos todo o capítulo. João, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tantos sinais, fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas por que agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado? Vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos por tua palavra, nós te louvamos porque ela atravessa os séculos para edificar a nossa vida, para nos admoestar, para nos repreender na nossa omissão, na nossa apatia, na nossa falta de fé, nos nossos questionamentos. Nós te louvamos porque a tua palavra, ó Pai, de fato vai de encontro ao nosso pecado e nos encaminha dentro da tua vontade, Pai. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos, mais uma vez nesta manhã, para que possamos ouvir a tua voz, ó Pai, para que o teu ministro interno, o teu Santo Espírito, abra a nossa mente e aplique a tua verdade em nossos corações. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, diante dos problemas da vida, a nossa tendência natural é questionar: por que comigo? Por que justo comigo? Será que Deus está vendo? Onde está Deus? Será que Deus está me castigando? Quem pecou para que esta criança nascesse doente? Diante de situações complexas, a nossa tendência é questionar, é ficar fazendo perguntas. O texto que nós temos aqui, João 9, tem 41 versículos e 16 perguntas. 16 perguntas. É um texto de questionamentos. Diante da cura de um cego de nascença, muitos questionamentos surgiram e as respostas foram dadas por Jesus. É Jesus quem responde os questionamentos. Nesta manhã, então, nós vamos ver quais são as atitudes que nós devemos ter quando estamos diante de situações complexas, de problemas difíceis, que geram questionamentos e a gente não sabe como responder. Que atitudes nós devemos ter em situações assim? E a primeira atitude que nós temos no texto, que nós vemos no texto é: trabalhe ao invés de ficar especulando. Trabalhe. Ao invés de ficar parado especulando, trabalhe. Veja que no versículo 1, quando começa o texto, nós temos um cego de nascença. Irmãos, eis uma imagem muito triste. Um cego de nascença significa que esse bebê nasceu cego. Pense aí um bebê cego. Um bebê que nasceu e nunca viu nada. Nasceu na escuridão, cresceu na escuridão, engatinhou, andou, falou, mas sempre na escuridão. Esse homem, que agora é um homem que está mendigando, não sabemos a idade dele, não é? Possivelmente um jovem, porque os pais foram chamados, mas não é uma criança, porque ele está na beira do templo mendigando. Possivelmente um jovem que nós temos aqui. Ele nunca enxergou, a escuridão foi sempre o que ele viu. Então pense numa história triste, um bebê nascendo cego. E Jesus se compadece deste homem cego. Os discípulos questionam, verso 2: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa era uma questão tão terrível que os discípulos, assim como os judeus de uma forma geral, já imaginavam que teria sido uma maldição. Nasceu cego porque os seus pais cometeram um pecado gravíssimo. Havia isso na cabeça de muita gente, um pensamento errado, porque aos olhos da Bíblia, Deus não castiga crianças por causa dos pais. A Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus pecados. Ezequiel e Jeremias já diziam: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Jeremias é quem fala também: nunca mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os filhos tiveram dentes embotados. Era uma figura de linguagem para dizer que os pecados dos pais passavam para os filhos. E a Bíblia diz: nunca mais se dirá esse ditado.
A alma que pecar, essa será culpada, a responsabilidade é individual. Mas na cabeça dos judeus e até dos discípulos havia esse pensamento: quem pecou para que esse homem estivesse cego? Ele ou seus pais? Note que nos nossos dias tem religião mais ou menos com esse pensamento, não é? Os espíritas, por exemplo. O espiritismo tem essa ideia de que quando nasce uma criança cega ou uma criança com qualquer tipo de enfermidade, é porque na heresia deles, essa pessoa que é uma reencarnação, no passado foi um bandido, foi um assassino, e agora ele nasceu com uma doença grave por castigo de atos que ele fez no passado. Que bondade, hein? Que bondade. A criança nasce doente e você vem com essa singela explicação: é porque foi um bandido, foi um assassino no passado. Doutrina de Satanás, doutrina de demônios é o espiritismo, não tenha dúvida disso. Jesus quebra qualquer tipo de espiritismo aqui quando ele responde aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus quebra qualquer possibilidade de doença aqui por causa de pecado. Nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestassem as obras de Deus. Meus irmãos, de fato, há um pecado que gerou tudo isso. Quando nasce uma criança doente, com uma doença grave, isso é fruto do pecado de Adão, do pecado de Adão. Quando você tem um filho com tendências à mentira, quando você tem um filho muito violento, ou com qualquer tipo de tendência pecaminosa, a culpa não é nem tua nem do teu marido, a culpa é de Adão e Eva. Nós que temos essa tendência de incredulidade, de rebeldia, nós na verdade estamos refletindo um pecado de Adão e Eva, que foram incrédulos e que foram rebeldes. Então as doenças entraram no mundo na medida em que o pecado entrou no mundo. Os culpados não são os seus pais nem os seus avós, mas Adão e Eva. O pecado entra no mundo e toda criança já nasce com o pecado. O pecado original é de fato uma evidência bíblica. Ninguém nasce sem pecado. Nós nascemos na iniquidade. O fato é, meus irmãos, que Jesus, ele vai sair deste campo especulativo em que os discípulos entraram e ele vai para a ação, ele vai chamá-los para o trabalho. Veja o verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, fez um lodo, aplicou aos olhos do cego e disse para o cego: vai te lavar no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus repete aqui: eu sou a luz do mundo, que é muito propício para um homem que está nas trevas desde que nasceu. Eu sou a luz do mundo. E ele dá essa ordem. Note, irmãos, que em situações complexas desta vida, ao invés de ficarmos especulando, quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Por que isso está acontecendo? Nós devemos fazer o que deve ser feito. Jesus saiu daquela especulação e ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou. E rapidamente providenciou a cura daquele cego. Jesus não ficou ali perdido em especulações, ele foi para o trabalho, e é isso que ele nos chama: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Em situações complexas da vida, ao invés de ficarmos gastando a nossa mente tentando entender os porquês que muitas vezes pertencem a Deus e não pertencem a nós, nós temos que perceber: ok, Deus quis isso para a minha vida, o que eu devo fazer de modo que glorifique mais o meu Deus nessa situação? Meu filho nasceu com uma doença complexa, o que Deus está querendo me ensinar? E o que eu devo fazer para nesta situação glorificar mais a Deus? Eu contraí uma doença incurável, uma doença difícil. Ao invés de ficar me lamentando e murmurando, o que Deus quer que eu faça nesta situação? De que forma eu devo glorificar mais a Deus nessas condições? Trabalhe ao invés de ficar especulando.
Meus irmãos, este é um pecado que atinge a muitos crentes. Ficar gastando muito tempo em discussões, em questões que não temos respostas claras, e não ir para a ação, não ir para o trabalho. Tem muito crente que passa muito tempo formulando métodos e teorias de evangelização e não evangeliza. Tem muito crente que fica discutindo teologia e não faz o bem ao próximo, não manifesta na prática o Evangelho. Jesus Cristo aqui, ele mostra exatamente o contrário. Enquanto os discípulos ficaram questionando quem pecou, quem dos pais cometeu o pecado, Jesus Cristo foi para a ação. O que nós podemos fazer por ele? O que nós podemos fazer por ele? E Jesus foi para a ação, e Jesus curou aquele homem. Então, meus irmãos, em situações complexas e difíceis da tua vida, ao invés de ficar especulando, trabalhe, coloque-se diante de Deus, o que Deus quer que eu faça nessa situação e haja, trabalhe. Em segundo lugar, uma segunda atitude, creia ao invés de duvidar, creia em Deus ao invés de duvidar. Depois que o cego foi curado, versículo 8, muitos questionamentos vieram. Você vai ter aqui primeiro questionamentos dos vizinhos e depois questionamentos dos fariseus. Quanto aos vizinhos, eles perguntaram, não é este aquele que estava pedindo esmolas? E aí alguns responderam, não, apenas se parece com ele. E outros disseram, não, é ele mesmo. E o cego no meio dessa discussão disse, o ex-cego, sou eu mesmo. Perguntaram, como te foram abertos os olhos? Verso 11, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Diante dos fariseus, muitas perguntas, muito questionamento. Os fariseus são aqui os incrédulos. E este homem é o crente, ele não tem dúvida do que aconteceu com ele. Antes eu era cego, agora eu estou vendo. É simples. Se ele é profeta, quem ele é eu não sei, eu só sei que agora eu estou vendo, eu não tenho dúvida alguma. Mas os fariseus são os incrédulos. Eles perguntaram, verso 15, como você voltou a ver? Verso 16, como pode um homem pecador fazer tantos sinais? Verso 17, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Eles, não contentes com as respostas do ex-cego, chamaram os pais e perguntaram aos pais, é esse o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele está enxergando agora? Chamaram o cego de novo, o ex-cego, dá glória a Deus. Dá glória a Deus é uma expressão que nós já encontramos em Josué, no episódio de Acã, que significa, fale a verdade diante de Deus, dá glória a Deus. Fale a verdade. Nós sabemos que Jesus é pecador, fale a verdade, confesse o que aconteceu, qual foi a armação. Eles não estavam acreditando no milagre de jeito nenhum. Verso 26, que te fez ele, como te abriu os olhos? E as respostas de fé do ex-cego foram, ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Verso 17, ele é profeta. Verso 20, a resposta dos pais, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos, perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. E isto disseram os pais, porque estavam com medo dos judeus, porque os judeus já haviam decretado na sinagoga, que quem dissesse que Jesus era o Messias, seria expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, meus irmãos, era muito mais grave do que nós imaginamos. A sinagoga era o local onde os judeus piedosos se reuniam. Se você fosse expulso da sinagoga, você seria considerado um herege, você não teria mais aquele círculo de amizades, de influência. A sua vida religiosa e social seria quebrada. Então os pais, com medo, porque sabiam disso, falaram, pergunta para ele já tem idade para responder. No verso 25, o ex-cego responde, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E eles insistiram, os irmãos percebem no texto a insistência dos fariseus. Ele voltou e disse, já vos disse e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos vossos discípulos?
Aqui o ex-cego pegou pesado, né? E eles sentiram, e aí eles disseram, e aí eles os expulsaram, né? A resposta final do ex-cego foi: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Isso é depois do verso 30. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha o ex-cego ensinando os fariseus aqui, uma aulinha básica de história dos atos de Deus, não é? Os fariseus ficam irados. Você é nascido em pecado e nos ensinas a nós? Veja de novo a ideia na mente daquela população de que quando nascia uma criança com doença difícil é porque havia um pecado envolvido. Tu és nascido em pecado e nos ensina a nós? Os cegos são os fariseus, meus irmãos. O ex-cego já está vendo, né? Já está vendo física e espiritualmente, e os fariseus continuam cegos na incredulidade. Aqui nós temos fariseus incrédulos, e nós temos um ex-cego totalmente crente, declarando que Jesus é o profeta, e sem dúvida nenhuma de que este que o curou vem de Deus, porque Deus atende pessoas que andam na sua vontade. Meus irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, capítulo 6, Hebreus 11 que é o capítulo da fé, não é? E a conclusão é: sem fé é impossível agradar a Deus. Nas situações difíceis da sua vida, não caia para murmuração, não caia para questionamentos, não fique questionando a Deus. Tenha fé de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a tua criança nasceu com uma doença difícil, tenha fé de que é Deus cuidando de vocês com algum plano. Se você está com uma doença complicada, se você passou por situações difíceis na tua vida ou está passando, tenha fé de que todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Entregue-se à soberania de Deus. Não fique com incredulidade. Não fique com questionamento. Se você é filho de Deus, você está nas mãos do teu Pai, que é bondoso, e todas as coisas cooperam para o teu bem. Jesus disse a Tomé, Tomé disse: se eu não colocar o dedo, se eu não colocar a mão do lado, eu não creio. 8 dias depois Jesus aparece e fala: Tomé, vem cá, põe o dedo aqui, põe a mão aqui. E aí Tomé vai lá, eu imagino o constrangimento de Tomé. E aí Tomé se rende e fala: Senhor meu e Deus meu. Mas a palavra de Jesus é: não seja incrédulo, seja crente. Tomé, discípulo, não seja incrédulo, seja crente. Irmão, irmã, discípulos de Jesus, não seja incrédulo, seja crente, seja crente. Discípulo tem que crer no seu mestre. Jesus responde: porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E estes somos nós, que não vimos Jesus fisicamente, mas que estamos aqui adorando o seu nome, confiando a nossa vida nas suas mãos. Nós somos os bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creem, conversam com Jesus, louvam e adoram a Jesus. Então, em segundo lugar, uma segunda atitude: em situações complexas e difíceis da tua vida, creia, não fique questionando, não fique duvidando, creia no Senhor, creia ao invés de duvidar. Terceira e última atitude: em situações complexas, acolha ao invés de rejeitar, acolha ao invés de rejeitar. Quando Jesus, verso 35, soube que o ex-cego havia sido expulso da sinagoga, Jesus apareceu de novo, agora para acolhê-lo, para consolá-lo. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado e encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E o ex-cego perguntou: quem é, Senhor, para que eu nele creia? É impressionante a sinceridade, a honestidade, as expressões diretas deste homem, deste ex-cego. 37, Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Depois da fé, nós temos a adoração, imediatamente.
Ninguém pode dizer assim, não, eu creio em Jesus, e não vai na igreja para adorar. Aliás, está cheio de gente assim na sociedade, né? Separar o povo na rua aí que nunca foi numa igreja e falar assim, você crê em Jesus? Claro que eu creio, homem bom. Crê nada, quem crê, adora. Se você crê que Jesus é Deus, você cai de joelhos e você adora, você se rende aos seus pés. A fé é acompanhada da adoração. E note, meus irmãos, que aqui nós temos um texto que mostra que antes de crer, este homem foi regenerado. A fé não é o primeiro passo na nossa vida, o primeiro passo na nossa vida é a regeneração. Um morto espiritual não sai crendo em Jesus. Para que alguém creia, é preciso ter o coração transformado, regenerado. Então Deus vem na nossa vida, Deus muda o nosso coração e os nossos olhos são abertos, as escamas caem dos nossos olhos, e nesse sentido a graça é irresistível, porque quando as escamas caem dos nossos olhos e nós enxergamos, nós corremos para Deus, não há mais para quem correr. Quando você vê a majestade e a grandeza do nosso Deus, a graça é irresistível, porque Deus tira as escamas dos nossos olhos, e aí nós cremos, e nós corremos para Jesus. Então, foi isso que aconteceu com este cego. Jesus agiu no seu coração, Jesus tirou as escamas dos seus olhos, ele enxergou, ele creu e ele adorou. Aquele que crê, naturalmente adora. E veja, agora Jesus falando sobre eleição, verso 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Texto enigmático, mas observe o juízo de Deus. Ele está dizendo que aqueles que não veem, verão, porque Ele abrirá os olhos. E aqueles que acham que veem, quem são? Os fariseus, os religiosos, os sábios deste mundo, aqueles que se acham muita coisa, que acham que conhecem, Jesus vai fechar ainda mais os olhos para que eles não vejam. Olha aqui o juízo de Deus, a eleição de Deus. Note que Jesus não vem para salvar todo mundo não, meus irmãos. Jesus vem para salvar aqueles que necessitam de Deus, que são pobres de espírito, que carecem de Deus. Aqueles que já se julgam sábios, que se julgam entendidos, Deus endurece o coração para que não vejam. E quando ele disse isso, alguns fariseus estavam por perto e questionaram, o Senhor está dizendo que nós somos cegos? E aí Jesus, numa resposta enigmática, diz, sim, vocês são cegos. Jesus respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em outras palavras, se vocês se reconhecessem como cegos e carentes da luz de Deus, vocês seriam salvos. Mas já que vocês se acham muito entendidos, o pecado continua habitando o coração de vocês, e não há salvação para vocês. Meus irmãos, diante dos questionamentos, na verdade, diante das dificuldades da nossa vida e de problemas complexos, a nossa tendência natural é ficar questionando, mas o que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, trabalhar ao invés de ficar especulando. Confie em Deus e trabalhe, faça o que tem que ser feito. Segundo lugar, creia ao invés de ficar duvidando, porque Deus não se agrada de incrédulos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, confie em Deus e faça o que deve ser feito. E terceiro, acolha ao invés de rejeitar. Jesus Cristo acolheu este ex-cego quando os fariseus o haviam rejeitado. Quando nós passamos por situações assim, quem nos acolhe? É Cristo. Se você estiver passando por dificuldades grandes na tua vida, você vai correr para quem? Para Cristo. É Cristo quem nos acolhe, é Ele quem nos recebe. Nós não temos sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele passou por tudo isso, então é Ele quem nos acolhe. E como discípulos dEle, nós devemos também acolher aqueles que estão sendo rejeitados pelo mundo. Algumas aplicações. Primeira, ao invés de ficarmos especulando, então, vamos trabalhar. A pergunta dos discípulos foi, como ele ficou assim? A pergunta de Jesus foi, o que nós podemos fazer por ele?
Essa é a pergunta que a gente tem que repetir. Ao invés de ficar perguntando o que aconteceu, como é que ele ficou assim, a nossa pergunta tem que ser: ok, o que a gente pode fazer por ele? O que a gente pode fazer para ajudar? Segunda aplicação: os fariseus ficaram com raiva no começo do questionamento porque Jesus havia curado num sábado. Porque na mente legalista do fariseu, alguém não podia nem cuspir na terra no dia de sábado, porque eles entendiam que a água da saliva geraria um processo na terra e aquilo era trabalho. Eles eram legalistas, horríveis. Jesus mostra que fazer o bem, as obras de misericórdia estão liberadas no sábado, no dia do Senhor, no nosso domingo, que é o dia do Senhor. Então fazer o bem é óbvio que não quebra a lei. O dia do Senhor é um dia por excelência para as obras de misericórdia, para nós atendermos ao aflito, para nós visitarmos pessoas, para nós cuidarmos daqueles que carecem do Senhor. Os fariseus estavam totalmente equivocados aqui. Terceira aplicação: o ex-cego foi expulso da sinagoga. João Calvino tem umas palavras muito interessantes aqui sobre este episódio. Ele diz assim: se tivessem permitido ao homem continuar na sinagoga, ele teria, com o passar do tempo, provavelmente esquecido de Cristo. Justamente o fato de ter sido expulso o tornou mais receptivo à graça de Deus. De modo semelhante, quando o Papa excomungou Lutero e outros da sinagoga romana e despejou condenações sobre ele, Cristo os alcançou com a sua mão e se lhes revelou completamente. Então, a melhor coisa que nos resta é ficarmos o mais longe possível dos inimigos do Evangelho, a fim de que Cristo se aproxime ainda mais de nós. Uma bela analogia histórica João Calvino faz aqui, né? Com alguém que possivelmente estava vivo nessa época, Martinho Lutero. Quarta aplicação, meus irmãos, e por fim: o tanque de Siloé também era conhecido como enviado. Enviado. Quando você passar por situações difíceis da vida, vá ao verdadeiro tanque de Siloé. Vá ao verdadeiro enviado. O verdadeiro enviado por Deus é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro enviado por Deus. É por isso que João fez questão de colocar o que significava aqui Siloé, enviado. Porque foi para lá que Jesus mandou o cego. E é para lá, para ele, para o verdadeiro enviado, que nós devemos correr nas situações difíceis da vida. É nele que nós temos a lavagem dos nossos olhos. É nele que nós temos a purificação do nosso coração. É ele que nos acolhe quando nós precisamos. Louvado seja o seu nome. Amém.